Oi pessoal, professor Russo Born, vamos então para a nossa aula de Geografia, estamos na turma 301, módulo 24 da sua apostila 3. Para que você possa acompanhar, estamos na página 164 e vamos então desenvolver o assunto sobre América Central. Nesse tópico de aula, vamos então apresentar sobre a localização da América Central, aspectos naturais como relevo, aspectos humanos, aspectos econômicos, política, especial crise em Cuba na questão política e paraísos fiscais. Vamos lá. Pensamento. Então, temos aqui uma área de livre comércio da América Central no século XVII. Aqui nós vemos então dois soldados espanhóis trocando uma ideia entre eles. Aqui lá no fundo nós temos então antigas construções, lembrando que o continente americano teve civilizações de destaque, por exemplo, como os astecas, os maias e os incas. E aqui temos então dois soldados dizendo o seguinte: nós damos o trabalho para eles e eles não nos dão ouro. Então nós temos aqui uma visão bastante crítica sobre a produção econômica e a riqueza europeia. Para localizarmos então na América Central, temos então aqui a linha do Equador. Linha do Equador corta, lembra, o norte do Brasil, 7% do Brasil está no hemisfério norte, a maior parte do Brasil está no hemisfério sul. A América Central, ela está aqui no destaque, nessa cor roxa. Então, temos aqui a América Central, aqui nós temos o Trópico de Câncer, que corta próximo a Cuba, meio do México. Temos aqui então a Trópico de Capricórnio, que corta o sul do Brasil, passa pelo Paraguai, passa pelo norte da Argentina e corta o Chile. Temos aqui o Círculo Polar Antártico, que não corta o continente americano, e temos no norte o Círculo Polar Ártico. Então, onde se localiza a América Central? A América Central está localizada então entre o Equador e o Trópico de Câncer. Então nós temos aqui um clima predominantemente tropical, áreas quentes. Então temos aqui uma outra imagem crítica. Dia de la Independencia en Centroamérica. Ustedes no son independientes, son indios pendientes. Temos aqui o banco do FMI dizendo que esses países, quando ficaram independentes, precisaram de recursos financeiros para manter-se e pediram dinheiro, por exemplo, para o Fundo Monetário Internacional. E então tornaram-se em dependentes de grandes economias internacionais e estão devendo muito para esses bancos até hoje em dia. Se falarmos de independências, temos então aqui as Guianas, Venezuela, 1819, Colômbia, 1819, Equador, 1822, Peru, 1824. Você percebe que 19, 22, 24, 25, 16, 18, 28, 22 são épocas muito próximas de independência entre esses países. Para ficarem independentes, precisavam de muito dinheiro para que a economia pudesse fluir. Como eram países de base escravista, não possuíam independência financeira. E os governos daquela época pediram muito dinheiro emprestado para que a independência pudesse acontecer, tornando-se então dependentes dos capitais internacionais. Até hoje, esses países não conseguiram independência financeira, como, por exemplo, o Brasil, dependente de tecnologias e finanças internacionais. A área dessa região da América Central, ela equivale a 742 mil quilômetros quadrados. 742 mil quilômetros quadrados, somando esses 20 países, tanto dessa América continental, como também dessa América insular. Insular quer dizer ilhas,
Você percebe então que a América Central é formada por esse istmo. Istmo quer dizer uma pequena porção de terra que liga duas grandes massas continentais. Embora a América Central esteja conectada à Grande América, ela tem uma placa tectônica autônoma, então possui sua própria placa tectônica. Temos então aqui a América Central, o Istmo, e temos aqui a América Central, que são então as ilhas, grandes ilhas e pequenas ilhas. Você percebe aqui, grandes ilhas e as pequenas ilhas, ou as grandes Antilhas e as pequenas Antilhas. 742 mil quilômetros quadrados. Nós temos aqui no Brasil 8.515.767 quilômetros quadrados, ou seja, 8 milhões e meio. E aqui então, somando todos, 742 mil quilômetros. É uma região pequena em relação ao Brasil. Um relevo bastante diferenciado. Enquanto o Brasil não possui dobramentos recentes, dobramentos modernos, o Brasil tem terras altas, mas elas não são muito elevadas, são basicamente planas. A América Central possui aqui uma cadeia montanhosa que cruza esses países e influencia muito esses países. Quanto mais alto, mais frio, quanto mais próximo ao nível do mar, mais quente. Lembra que aqui nós temos a ilha de Marajó e passa nessa região a linha do Equador. Portanto, essa aqui é uma região de base quente, mas quanto mais elevado, temos então temperaturas específicas dependendo da região. Quando falamos então de América Central, temos uma área de 742 mil quilômetros quadrados, formada por 20 países nessa região, com um relevo bastante diverso, cruzados aqui por uma cadeia montanhosa recente. Então, países importantes aqui dessa porção continental, desse istmico, ligando aqui Colômbia, até então o México, países então de influência dessa cordilheira da América Central, dobramentos recentes, dobramentos modernos, terremotos nessa região. Temos aqui esse país que é o Panamá. Panamá tem grande importância porque aqui nós temos a parte mais estreita do Panamá. Temos então essa porção que é o Oceano Pacífico. Os navios chegam até essa porção estreita, atravessam pelo Canal do Panamá, numa viagem que demora mais ou menos 24 horas, atravessando 82 quilômetros de extensão, e aí então passam para o Oceano aqui Atlântico, cruzam do Pacífico para o Atlântico. Aqui nós temos então o Panamá. Temos um importante país aqui, que é chamado então de Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. São os pequenos países da América Central continental. Quando falamos então da América Central insular, nós temos aqui essa maior ilha, chamada então de Cuba. Aqui nós temos então Jamaica, Haiti, temos então aqui a República Dominicana e Porto Rico. Aqui nós temos as pequenas ilhas, que são então em grande parte ilhas inglesas, ilhas americanas e também francesas nessa região. E aqui nós temos então as chamadas de Bahamas. São essas porções que formam então as grandes Antilhas, que são as maiores ilhas, e as pequenas Antilhas da América Central. A topografia quer dizer então o relevo. Percebe que nós temos aqui uma grande cadeia montanhosa. Uma grande cadeia montanhosa, temos aqui também uma sequência de cadeias montanhosas mais voltadas para a influência aqui do Oceano então Pacífico. O ponto mais elevado vai ficar aqui na Guatemala, então Monte Tajumulco, na Guatemala, com mais de 4 quilômetros de altitude. Lembrando que no meio do continente americano, no meio do México, passa então aqui o Trópico de Câncer, próximo à ilha de Cuba. E aqui nós temos então Flórida. Daqui para o sul, dessa linha para o sul, Trópico de Câncer para o sul, portanto nós temos então um clima tropical.
a linha do Trópico de Câncer, ela cruza próximo ao norte da ilha de Cuba. As civilizações de grande relevância, por exemplo, no México, nós temos aqui os chamados de astecas, habitavam aqui a região central do México, e se desenvolveu essa civilização a partir de 1300 da nossa era. Lembra que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Nessa porção da Guatemala, Belize e aqui, ó, sul do México, ou península de Yucatán, é onde então aqui estava a civilização maia. Os maias existem nessa região desde 2000 anos antes de Cristo. E na América do Sul, nós então temos na região que hoje é o Peru, a civilização então Inca. Então temos aqui algumas dessas incríveis construções da civilização maia, que então ela se localiza entre Guatemala, entre aqui Belize e aqui Península de Yucatán, civilizações de grande relevância do passado. Existe um ponto bastante discutido nas questões turísticas, que são o Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas está representado aqui nessa região, desde a Flórida até as Bermudas e até as Ilhas Virgens Britânicas. Então, se nós olharmos aqui na América Central, temos então aqui a parte istmica, a parte então das Grandes Antilhas, temos aqui a Flórida, temos aqui então as ilhas então das Bermudas e aqui ao sul temos então Porto Rico formando um triângulo, o Triângulo das Bermudas, que então é uma área mais turística. Acidentes aconteceram nessa região, mas eles são normais se compararmos o grande fluxo de turismo que existe nessa região. Quando falamos em paraísos fiscais, os paraísos fiscais são locais onde, de forma muitas vezes ilegal, pessoas conseguem muitos valores financeiros, frutos de desvios, frutos de roubo, frutos de corrupção, narcotráfico, tráfico de corpos, tráfico de drogas, prostituição, jogos em cassinos, com corrupções subterrâneas. Então, esses dinheiros não podem ser colocados no banco, porque o banco do país vai pedir qual é a origem desses dinheiros. Políticos, quando desviam milhões de dólares, por exemplo, milhões de reais, eles precisam branquear esses valores ou fazer as lavagens de dinheiro. Portanto, procuram paraísos fiscais, ilhas, por exemplo, da América Central, onde então essas ilhas não são grandes bancos que não exigem saber a origem desse dinheiro e cobram impostos muito baixos. Então, são áreas atrativas de grandes capitais. Por exemplo, a rainha da Inglaterra coloca muito dinheiro nos paraísos fiscais. A Grã-Bretanha administra mais de 10 paraísos fiscais do mundo. Então, paraísos fiscais são grande parte ilhas da América Central, por exemplo, e também localidades mundiais, onde então os dinheiros são depositados, valores são depositados, transferências de bens são depositados para que não se pague impostos e assim então preservar finanças para grandes conglomerados. Temos aqui os maiores paraísos fiscais mundiais de 2018. Um dos maiores paraísos fiscais fica em Delaware, nos Estados Unidos, seguido então por Luxemburgo, que fica então aqui na Europa, Luxemburgo, seguido então pela Suíça, seguido então pelas Ilhas Caimã, na América Central. Então você percebe que existem diversos paraísos fiscais do mundo, onde então as finanças de grandes fortunas, por exemplo, 10 milhões de pessoas, ou seja, 0,2% da população mundial, em 2017, estavam depositando 32 trilhões de dólares nos paraísos fiscais. Esses dinheiros ficam sem movimentação financeira e é um dos motivos das crises econômicas internacionais, pela não circulação das finanças desses valores financeiros.
branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro, a expressão vem com esse personagem que é o Al Capone. Al Capone, dos Estados Unidos, nasceu em Nova York. Isso foi em 1899, falecido em 1947. O Al Capone, então, quando começou a lei seca nos Estados Unidos, ou seja, a proibição de qualquer bebida alcoólica, com índices de álcool acima de 0,5, esses grandes empresários, então, vendo-se na ilegalidade, eles então continuavam comercializando bebidas alcoólicas, prostituição, tráfico de influência, diversas atividades ilícitas. Para esconder ou camuflar a grande riqueza que tinham, então abriram lojas de lavagem de roupas. Então você vê em alguns filmes dos Estados Unidos, por exemplo, que as pessoas levam as roupas para lavar em lavanderias de roupas. Essas lavanderias eram esconderijos, na realidade, no passado, de Al Capone e todo o grupo de traficantes daquele país. Então, conseguiam disfarçar o dinheiro, disfarçar as suas rendas, dizendo que as pessoas estavam lavando muita roupa, procurando muitas empresas de lavagem de roupa. Com isso, então, conseguiam branquear os capitais ou lavar o dinheiro. Daí vem a expressão lavagem de dinheiro. Temos aqui onde foi a prisão do Al Capone, onde ele ficou então detido durante muitos anos e veio a falecer. Ditaduras na América Central. Intervenções dos Estados Unidos, por exemplo, na Nicarágua em 1979 e também El Salvador em 1979. Em Cuba, a intervenção aconteceu então em 1958 e 1962 com um bloqueio continental, ou seja, impedimento de que Cuba possa fazer comércio, empréstimos de qualquer país do mundo sob punições gigantescas dos Estados Unidos. Então, em 62, 63 também houve uma invasão, financiamento de grupos contrários ao governo em Honduras. Então, essas regiões sofreram muitas intervenções de países internacionais, desestabilizando a sua economia. Um dos exemplos, o ING Bank, que é um banco então holandês, fez um empréstimo para a ilha de Cuba. Fez um empréstimo para a ilha de Cuba e em 2012 os Estados Unidos impuseram a esse banco holandês uma multa de mais de 600 milhões de dólares por ter violado o bloqueio econômico contra Cuba. Estados Unidos fez um bloqueio econômico a partir de 1962, impedindo que qualquer pessoa venda um remédio. Não pode vender remédio, não pode vender pneus, não pode vender nada, não pode emprestar dinheiro para Cuba. Então, um bloqueio continental visto como uma ação imperialista por muitos investidores liberais internacionais. Cuba é uma ilha que possui 11 milhões de pessoas. Muitos países querem fazer negócios com Cuba e são impedidos. Por isso, Cuba vive uma grande situação de gravidade econômica desde 1958, quando Fidel Castro assume então o poder em Cuba. E esse bloqueio econômico vem se agravando até a atualidade. Temos aqui uma imagem do Barack Obama, presidente anterior ao Donald Trump. Barack Obama ficou 2 mandatos no governo e Barack Obama pretendia então desenvolver uma aproximação econômica com Cuba, recebeu apoio de diversos empresários dos Estados Unidos, mas outros empresários e políticos ficaram contra esse presidente. Então, a aproximação com Cuba, a aproximação de comércio com 11 milhões de pessoas interessava muito ao mercado internacional. Barack Obama, então, se aproxima e vai falar com, então naquela época, o presidente Raul Castro.
Aqui existe uma imagem de um dos produtos de grande relevância de Cuba, que é o charuto cubano, conhecido no mundo inteiro. Aqui nós temos então o Air Force One, que é o avião presidencial dos Estados Unidos, chegando então em Cuba, e aqui nós temos então os carros que são clássicos desse país. 2016 foi quando então Barack Obama visitou Cuba, tentando fazer uma aproximação econômica. Temos então aqui uma relação que não foi tão singela como as mídias representaram. Nós temos então aqui ao fundo, então temos Barack Obama na frente e temos então ao fundo lá Che Guevara, que é um dos personagens clássicos de defesa do sistema econômico cubano. A visita de Barack Obama em 2016 buscou essa reaproximação diplomática. Muitos carros lá, eles então não têm peças de reposição, não conseguem comprar veículos justamente pelo bloqueio econômico internacional. Cuba então viveu uma época de grande crescimento econômico, desde a época de 1959, quando Fidel Castro se aproxima então do mundo soviético na época, e fazia parcerias econômicas com a União Soviética, com grandes vantagens para Cuba. Então, Cuba investiu em educação, investiu em escolas, investiu em crescimento intelectual, em escolas de medicina, em escolas de engenharia, mas não conseguiu alicerçar uma indústria própria autossustentável. Enquanto estava aproximado com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, Fidel Castro manteve a ilha de Cuba com grande desenvolvimento e parceria econômica com a União Soviética, mas com a queda da União Soviética em 1991, Cuba então acabou não recebendo mais subsídios e a partir de 1991 é que a queda econômica de Cuba se pronuncia muito e hoje existe então falta generalizada de produtos e de alimentos. Países que são contra o bloqueio econômico, por exemplo, como a Venezuela, que fornece muito petróleo em troca de educação, medicina e engenharia, e também com a Bolívia, que faz então parcerias econômicas com Cuba. Cuba possui extração de petróleo, produzem 60 mil barris de petróleo por dia, só que uma parte desse petróleo ainda necessita ser importada para a geração de energia, e aí a Venezuela é o país que tem grande ajuda a Cuba. 20 mil barris equivalentes de gás natural. E está entre os 10 maiores produtores de cobalto. Cobalto é um mineral de grande importância para superligas, para fazer aviões e também baterias de lítio. Níquel para a fabricação de aço e também superligas. Ou seja, Cuba tem uma indústria de extração mineralógica e também extração de petróleo, mas como é uma ilha, então tem grandes dificuldades econômicas. E o bloqueio econômico é justificado pelos Estados Unidos, então atrapalha o crescimento econômico e a autonomia desse país. Alguns apoiam a intervenção dos Estados Unidos e outros são contrários à intervenção dos Estados Unidos. Quando falamos em geopolítica internacional, temos então o Porto de Mariel. O Porto de Mariel foi um porto que o Brasil construiu na ilha de Cuba. Então, temos aqui uma área de carga e descarga de grandes navios. Esses que são os sistemas, então, de carregamento e descarregamento rápido dos navios. Essas estruturas, elas são bastante modernas. E o Brasil colocou, então, diversas dessas estruturas. Investimos cerca de US$ 1 bilhão na ilha de Cuba, no Porto de Mariel, e que ficou concluída em 2014. Temos aqui, então, a ilha de Cuba. Próximo a Havana, existe, então, uma área de recuo no continente, na ilha, que é esse aqui, ó, uma entrada aqui, uma baía, onde, então, essa água tende a ser uma água protegida, uma água não em mar aberto. Então, os navios entram por essa área que tem grande profundidade, e aqui nós temos, então, o Porto de Mariel, ainda na época da construção anterior a 2014. O Brasil colocou diversas estruturas
de carga e descarga. Essa área portuária é de grande profundidade. Na época da União Soviética, por aqui então passavam submarinos nucleares, ou seja, qualquer navio de grande, média ou pequena tonelagem consegue então encostar e fazer cargas e descargas. O Brasil queria se aproximar economicamente da América Central e também conseguir fazer uma área portuária para poder então levar produtos e criar então bases econômicas nos Estados Unidos. Para isso precisava de uma área portuária. Então, como o Brasil não tem problemas com Cuba da mesma forma como Estados Unidos, então houve uma aproximação dos governos brasileiros desde a época do Fernando Henrique Cardoso, posteriormente do governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então construiu-se um porto na ilha então cubana, o Porto de Mariel, para que o Brasil pudesse ter acesso turístico e econômico também da América Central. Com a chegada da presidência da República de Michel Temer, e posteriormente então do presidente então Jair Bolsonaro, o Brasil então afasta-se da ilha cubana e se aproxima muito mais da política então americana. O Porto de Mariel então está na iminência de ser privatizado, de ser vendido para capitais internacionais. Os grandes navios são chamados então de navios Panamax. Navios Panamax são aqueles que têm toneladas de carga, mas que conseguem passar pelo Canal do Panamá. Aqui nós temos então, quando esse canal foi construído, os navios eram muito pequenos em relação ao que nós temos hoje. Então, os navios hoje têm super tonelagens, os chamados de Post-Panamax, que são maiores do que o Canal do Panamá. Então, navios que levam containers, navios então que levam automóveis, veículos e caminhões para descarregar em vários países, navios turísticos passam pelo Canal do Panamá. O Canal do Panamá tem essa infraestrutura, aqui nós temos então o Oceano Atlântico, e aqui então são elevatórias de água, elevadores de água que fazem os navios subirem ou descerem até o nível do mar. Então, temos aqui o Oceano então, Atlântico, temos aqui o Oceano Pacífico e os navios então cruzam aqui pelo Lago Gatun. Como o Lago Gatun está a 26 metros acima do mar, então esses navios chegam aqui pelo nível do mar, passam aqui pelas elevatórias de Gatun, elevadores de água que transportam os navios da superfície do mar até o topo desse lago. Esses navios então circulam por essa região e vêm até aqui o lago de Miraflores, onde tem então aqui novas eclusas que vão fazer o navio descer dessa altitude de 26 metros até o nível do mar. Então são elevatórias de água, elevadores que conseguem então transportar os navios em no mínimo 24 horas de um oceano para o outro. Como os navios de 1914, eles eram navios pequenos, atualmente os navios são gigantes. E 2016, Estados Unidos ampliou esse canal para que os navios post-Panamax, ou seja, os grandes gigantes, consigam também fazer a travessia de um oceano ao outro. Temos aqui os Estados Unidos, que construíram o Canal do Panamá. Os Estados Unidos então conseguem transitar de navios pelo Oceano Pacífico, passando pelo Canal do Panamá e chegando então aqui ao Oceano Atlântico para a costa leste dos Estados Unidos, ou então migrar para o mundo europeu. O Canal do Panamá então é de grande relevância porque economiza uma viagem de 30 mil quilômetros de grande dificuldade e riscos aqui pelo Oceano então Atlântico ou então pelo Oceano Pacífico. O Canal do Panamá, 1914, foi uma grande conquista da obra de engenharia. Aqui nós temos um exemplo, os navios então pelo nível do mar entram por essas eclusas e são transportados através de eclusas, de elevadores de água até o topo do Lago Gatun, que vai então até o Lago Miraflores e depois lá baixa do outro lado para o oceano então do Atlântico para o Pacífico ou do Pacífico para o Atlântico.
Se olharmos então a nossa geopolítica internacional, no passado, antes da grande globalização, a partir de 1991, as economias circulavam do mundo europeu e as economias elas migravam por esse oceano, que é o Oceano Atlântico, até o mundo então dos Estados Unidos, Canadá, por exemplo. Então, o Oceano Atlântico era o grande oceano de transporte de cargas. Mas, pós queda da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1991 e o crescimento do mundo econômico capitalista pelo mundo inteiro, hoje em dia a Rússia é capitalista, a China atua externamente como capitalista, temos aqui Coreia do Sul, temos aqui Japão, a Índia, a Indonésia, a Austrália, Nova Zelândia e assim por diante. As grandes cargas não são mais apenas transportadas aqui por esse Oceano Atlântico, mas sim pelo Oceano Pacífico. Então, o melhor mapa para representarmos o mundo atual não é esse mapa que está agora na tela. O melhor mapa para representar a economia internacional é esse, onde a América está no centro, o chamado americocêntrico. E aqui nós conseguimos então ver a China, que consegue transportar seus navios aqui pelo sul, são super navios, que conseguem então transportar cargas para o continente africano, que conseguem transportar cargas para o mundo europeu ou até mesmo para os Estados Unidos. As cargas, então, provenientes da China, da Coreia do Sul, do Japão, da Indonésia, da Austrália, da Nova Zelândia, elas, então, passam por esse mar, que é, então, o Oceano Pacífico, atravessam atualmente pela duplicação do Canal do Panamá, que foi concluída em 2016, obras dos Estados Unidos da América, conseguindo economizar uma viagem de 30 mil quilômetros a mais pelo sul do Oceano então, Atlântico, chegando então à Europa, África e assim por diante. Então, a ilha central portuária internacional é a ilha de Cuba, como pode-se ver por esse exemplo. Como o Brasil percebeu que a ilha cubana é a ilha central portuária, com uma profundidade de cais que permite a chegada de qualquer navio, o Brasil então construiu na ilha de Cuba o Porto de Mariel. Existem complicações políticas e complicações econômicas e o Brasil procura agir de acordo com a economia sem paixões políticas tão evidentes nessa região. Então, essa ilha portuária ela então tem 60% de investimentos do Brasil e 40% de investimentos cubanos, a ilha portuária central do planeta. Como o Canal do Panamá, ele permite então que haja um transporte de cargas do Pacífico para o Atlântico, e esse canal aqui foi construído pelos Estados Unidos da América. Atualmente, a China é uma das grandes concorrentes dos Estados Unidos. Estados Unidos está buscando bloquear os navios chineses que vêm nessa região para que a China percorra um caminho muito maior de 30 mil quilômetros a mais, aumentando os custos dos seus produtos. Então, a China se aproximou da Nicarágua, do governo nicaragüense, e então propôs a construção de um canal, não de 82 quilômetros, mas de 286 quilômetros, que atravessa então do Atlântico para o Pacífico, garantindo a sua travessia livre nessa região. O acordo então de investimento ele equivalerá a quase 40 bilhões de dólares, envolvendo também a Rússia do Vladimir Putin quer investir também nessa área para poder fazer travessias seguras em um canal que também lhes pertenceria. Esse canal seria cedido para, então, a administração chinesa por 100 anos. A empresa HKND da China, então, é que está desenvolvendo esse projeto de construção desse canal, que tem, então, uma profundidade de 22 metros nesse canal da Nicarágua, comparado com o canal do Panamá, que é de 13 metros. O comprimento de 286 km, o comprimento de 82 km, então o calado dos navios podem ter 20 metros e aqui apenas 12. Então
A China está se aproximando então de uma área de Nicarágua, fazendo portentosos investimentos nessa região e ameaçando o domínio dos Estados Unidos na América Central. A concessão será de 100 anos de usufruto da China, investimentos da China e da Rússia nessa região, e a travessia será transoceânica. Quando falamos em Cuba, existe então o programa chamado de Mais Médicos. Cuba envia médicos para o mundo inteiro, para áreas de guerra, áreas de conflito, também para fazer trabalhos voluntários na questão então do Covid. No Brasil, dos 5.570 municípios, 73% estavam sem atendimento médico. Então, 34 distritos de saúde indígenas não tinham atendimento ou tinham atendimento muito precário. 63 milhões de brasileiros não tinham acesso à medicina. Então, abriu-se um concurso para que brasileiros pudessem, então, participar da medicina e ser levado para áreas distantes dos grandes centros. Como mais de 18.000 vagas ficaram abertas, então o governo abriu para um concurso internacional com a condição de que as pessoas da Alemanha, da França, da Itália, do Japão, países africanos, países americanos, soubessem falar o português para que pudessem atuar nas áreas distantes das grandes cidades que tinham uma carência de médicos. Então, o Brasil acabou contratando 18.000 médicos, mais de 18.000 médicos, para atuarem em mais de 4.000 municípios, atingindo essas pessoas, então, que estavam carentes de atendimento médico. Em áreas bastante distantes, então, os médicos cubanos tiveram destaque de atendimento, assim como também outros médicos alemães que tinham vinculação com o português, com o brasileiro. Então, os maiores destaques midiáticos foram justamente dos médicos cubanos. Temos aqui, então, o Haiti. Diversos haitianos estão no Brasil. Haiti é uma região, uma ilha que tem bastante dificuldade. Enquanto Cuba possui, então, 114 mil quilômetros quadrados, Jamaica tem 10 mil quilômetros quadrados, Porto Rico, 9.000 quilômetros quadrados, o Haiti tem 28 mil quilômetros quadrados e aqui a República Dominicana, 48.000 quilômetros quadrados. São países, então, pequenos em relação ao Brasil. E o Haiti foi a primeira região onde escravos fizeram uma rebelião buscando sua independência, isso em 1791. É um país de grande pobreza. Sofreu intervenção da ONU no governo de Jean-Bertrand Aristide em 2004. E quando uma grave crise política atingiu o Haiti, o Brasil, então, levou soldados e organizou, então, o chamado de MINUSTAH, que é uma missão das Nações Unidas de estabilização do país. Um terremoto posterior em 2010 realmente provocou muita destruição e abalou ainda mais a economia desse já sofrido país, o Haiti. Diversos haitianos buscam, então, refúgio em outros países, entrando pelo Brasil, justamente pela região mais oeste do país, que é então o Acre. Temos aqui o terremoto que aconteceu no Haiti, então, o presidente, então, Juvenal Moïse, em 2017, né? Ele vem buscando administrar até hoje, então, a crise econômica gigante que o Haiti vive. Em 2000, então, e 10, quando aconteceu o terremoto, foi de 7 pontos na escala Richter, com 33 outros tremores pequenos, réplicas sísmicas. Capital Porto Príncipe, houve 200.000 mortes, 80.000 enterrados em valas comuns. Esse terremoto aconteceu a 10 quilômetros de profundidade. Muitas pessoas, então, para que não caísse prédios na cabeça, então, acabaram sendo atendidos ao relento. Muitas pessoas também moraram durante um tempo fora de suas residências com medo de novos abalos de terremotos nessa região. A destruição foi muito evidente e a dificuldade de recuperação do país de 2010 até 2020 se mantém. Muitos haitianos, então, buscam outros países para recuperar as suas economias, conseguir novos empregos
e sobreviver. Muito bem, pessoal, falamos então sobre a América Central, localização da América Central, aspectos naturais, aspectos humanos, aspectos econômicos, uma breve noção da política sobre Cuba também e paraísos fiscais. Ficamos por aqui, é isso aí, até a nossa próxima aula.